se esse tipo de coisa acontece, a gente tem que trazer um engenheiro elétrico para que ele possa conversar com a gente, trazer algumas dicas e informações de como a gente pode ter um cuidado maior com esses itens que a gente tem em casa. Porque às vezes você pensa que não, mas nessa brincadeira, compra um hoje, daqui no próximo mês compra outro. E são vários tipos de itens que você não pode deixar de ter em casa, né? E você tem que saber como usar. Então hoje nós vamos conversar com o Marcos Lira, que é engenheiro eletricista e veio hoje a nosso convite para conversar com a gente sobre esse assunto. Acho que perto de você, tudo bem? Tudo bem. Com seus amigos, familiares, ou até mesmo dentro de casa. Não, dentro de casa não. Porque com engenheiro eletricista isso não acontece na sua casa. Mas vai depender muito, né? Se você não estiver em casa, só estiver a esposa, se você não estiver em casa, só tiver o filho, corre o risco do uso inadequado fazer com que perca, né? O risco sempre existe, né? Mesmo naquela situação onde a gente tem a informação, o risco sempre existe. Muito bom. Então hoje, gente, nós vamos, na verdade, aproveitar esse momento aqui do nosso querido Marcos Lira, que ele vai falar como a gente tem que ficar atento relacionado ao uso, né, de sanduicheiras, de fornos elétricos, que muitas vezes podem provocar também incêndio. E ele vai trazer algumas informações a respeito disso. Até incêndio. Até incêndio, Manuza. E aí tem a ver também com a nossa mudança no cotidiano. A gente quer geralmente preparar um alimento de maneira mais rápida, por isso que alguns desses componentes, esses eletrodomésticos, fazem parte hoje do meu dia a dia, do seu dia a dia, do dia a dia de quem está em casa. É o micro-ondas, é a air fry, é a sanduicheira. Então são equipamentos que nos dão uma certa praticidade, mas que requer um cuidado todo especial quando o assunto é energia elétrica, né? Nós vamos chamar a atenção hoje da população e nós vamos tocar em alguns itens que eu, particularmente, como dona de casa, acho que é muito interessante a gente falar. Hoje nós temos no mercado air fry, forno elétrico e temos vários tipos de itens, né, que compõe hoje a nossa cozinha, que nos facilitou de uma certa forma, mas nos fez mexer mais com energia elétrica. E aí o que chama bastante atenção e que a gente precisa já começar a explicar para quem está em casa? Comprei uma sanduicheira, comprei um air fry, comprei um forno elétrico, levei para minha casa. Quais são os locais que eu não posso ligar estes eletrodomésticos? Perfeito. Todos esses eletrodomésticos que você pontuou são equipamentos que consomem uma quantidade grande de energia. Por quê? Produzem calor. Sim. Né? Então a sanduicheira vai produzir calor, o micro-ondas, o air fry. Então esses equipamentos, dado esse alto consumo de energia elétrica, eu preciso evitar o contato dele com áreas umidificadas. Estou falando de pias, geralmente essas pias que ficam próximas ali dos balcões, a área de serviço eu preciso evitar, então eu preciso instalar no local onde eu evite com certeza que não vou ter a água sendo inserida naquele ambiente ali. A água nem pensar. Mesmo na base ali, uma área mais úmida, não precisa nem ser a água propriamente dita, viu, Vanessa? Se for uma área úmida, já é propícia para absorver a corrente elétrica e ocasionar um choque elétrico. Outra coisa é o uso da tomada. Se você tem um equipamento como esse que consome uma grande quantidade de energia, evitar usar aqueles T's. O nome técnico é Benjamin, mas a gente conhece no dia a dia como T, ou uma extensão. Por quê? Você vai conectando um aparelho, o segundo, o terceiro, chega um momento que aquele T ele não vai suportar. Ele foi feito, por exemplo, para uma corrente de 10 amperes, e essa corrente de 10 amperes, só uma sanduicheira conduz essa corrente. Então imagina que eu boto a sanduicheira nesse T, boto o micro-ondas e ligo o air fry, aí eu já extrapolei a capacidade de conduzir. E aí é onde está o risco de um curto-circuito. E o curto-circuito não é só pegar fogo no equipamento. O curto-circuito, se eu não tiver ninguém em casa, pode colocar uma residência abaixo, um incêndio na residência. Com certeza, porque aí ele vai para aquela tomada, daquela tomada toma de conta da casa vai espalhando por inteiro. Daí a importância dos equipamentos de proteção. Muita gente não usa em casa, no quadro de distribuição, o disjuntor. O disjuntor para que é? No momento que ele detecta que um aparelho entrou em curto-circuito, ele vai desarmar. Ele desliga. Ele desliga. Essa energia de dentro de casa. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, meu disjuntor está desligando. Não se preocupe, se ele desligou é porque ele está funcionando. E algo não está correto dentro dessa casa, tem que identificar. Algo não está correto. Ele é um dispositivo de proteção. Então, esse cuidado, muitas vezes também, você pega uma sanduicheira e na hora de fazer a manutenção dessa sanduicheira, você diz, não, mas essa parte aqui onde eu coloco o pão integral, eu posso passar uma águazinha. Só que no momento que você passa essa água ali, mesmo pano umidificado, pode ser que você deixe em contato com as partes elétricas também essa água. Então, água e energia nunca é uma boa combinação. Primeiro ponto,
Água e energia não combinam. Não combina em Nem com hipótese liquidificador, nem com micro-ondas. E micro-ondas, que já é algo que a gente já tem há muito tempo. O micro-ondas, a preocupação que a gente deve ter com micro-ondas é colocar utensílios que são preparados por micro-ondas. Por exemplo, você não vai colocar um aparelho de um plástico que não seja resistente ao micro-ondas. Ou então aqueles recipientes onde eu geralmente faço aquelas quentinhas que é um papel alumínio. Sim. Aquilo ali eu não posso colocar. E essa história, só para exemplificar a questão da relação com água e energia, a máquina de lavar. Você não pode colocar a mão dentro de uma máquina de lavar que está cheia de roupa e água. Você pode ali via óbito, só nesse contato ali da energia com a água. Mas voltando para a sanduicheira, Vanusa, também, qual é a frequência de uso que eu tenho desse equipamento? Uma coisa é usar a sanduicheira ali no café da manhã durante 5 minutos. Outra coisa é eu ter um grande comércio que prepara muito sanduíche. Você imagina um grande estabelecimento que prepara ali 1.000, 2.000 sanduíches numa noite. Então você está forçando, claro, não vai ser só uma sanduicheira que está sendo usada. Sim. Mas você vai dar um volume muito grande de trabalho para um equipamento e esse superdimensionamento pode forçar também um curto-circuito. Você falou sobre um assunto muito sério, que é o equipamento que está sendo utilizado para um uso constante. Assim como secadores, assim como pranchas que são utilizadas para uso profissional. Existe uma diferença muito grande de uso profissional e o outro doméstico. Mais doméstico, existe. Porque tem gente que coloca uma sanduicheira doméstica do dia a dia de casa para uma parte profissional. Ela não vai aguentar. Não, a escala de trabalho é bem diferente. Ela não vai aguentar porque você... Isso tem que ser analisado, né? Tem que ser analisado. Você precisa comprar... É igual no salão, quando a gente vai cortar o cabelo. A máquina que corta meu cabelo é diferente da máquina que eu tenho em casa. Então, é um preparo diferente em termos de equipamento de proteção. As proteções elétricas são diferentes. A durabilidade vai usar tantas horas sem esquentar, sem danificar o aparelho. Então, no caso da sanduicheira, requer toda essa cautela. E é um equipamento que tem um consumo elevado de energia e, portanto, a gente precisa fazer uma manutenção periódica, porque esses equipamentos, sobretudo os que têm um uso mais frequente, eu tenho que fazer a manutenção preventiva, porque depois do acidente acontecido, aí não tem mais jeito, então precisa atuar na prevenção. Muito bom. Uma das coisas que eu observo também na sanduicheira é que uma boa parte delas desligam diretamente na tomada. Desliga diretamente na tomada. E a sanduicheira, ela tem um alerta que ela nos dá. Quando você liga, ela tem um sinal que está em funcionamento. Sim. Quando o pão ali está processado, ele tem um outro sinal que desliga, mas é importante você tirar da tomada. Não tem jeito, a gente tem que tirar da tomada. Eu não confio, eu concordo. Eu não confio. Tá na tomada é um problema. É um problema porque pela tomada pode vir um curto-circuito de um outro equipamento da residência. Num dia de chuva pode cair um raio na sua instalação, vir pela instalação. Do mesmo jeito que chega num cabo de carregamento celular, por exemplo, pode chegar na tomada de uma sanduicheira. E também, como é que fica a questão da quantidade de energia que está sendo, de uma certa forma, usada? Porque mesmo que a sanduicheira esteja desligada, eu lhe pergunto, essa tomada, né, que está ali com a sanduicheira, ela faz ter consumo? No caso específico da tomada conectada e a sanduicheira não estando em uso, não tem um consumo. É diferente de um aparelho que tem aquela luzinha de stand-by, como a TV, como o roteador, como o micro-ondas, que tem um relógio, como o forno elétrico. No caso da sanduicheira, geralmente não tem. A menos que ela tenha um reloginho do lado de fora, em geral, os modelos que a gente usa em casa não tem um consumo. Mas ainda assim, é uma fonte de um curto-circuito, porque ela está conectada ali diretamente na tomada. O importante saiu de casa, a única que você não vai desligar é a geladeira, mas o restante... Geladeira é importante manter. E só para a gente comparar, viu, Vanusa? O consumo de uma sanduicheira equivale a 8 aparelhos de televisão de 32 polegadas. Só para você ter ideia da comparação. O que uma TV gasta, uma TV de 32 polegadas, se eu juntar 8 aparelhos de televisão, é equivalente ao consumo de uma sanduicheira. Para você ter uma ideia do consumo de energia que esse equipamento tem. Nossa, complicado. Vamos falar agora da novidade do momento, que é o forno elétrico. O forno elétrico tem sido cada vez mais presente no uso residencial. Ele te dá uma certa vantagem, que evita que você use o gás de cozinha, mas é um equipamento que tem um consumo ainda maior do que a sanduicheira. De qualquer maneira, muito prático no dia a dia de quem está em casa.
cuidado que se deve ter com o forno elétrico, além da queimadura física mesmo, que ele aquece muito, assim como a sanduicheira, é a frequência desse uso. O consumo de energia, Vanusa, aquilo que é medido no meu contador de energia e que eu vou pagar no final do mês, não tem segredo. Ou você mexe na potência do aparelho, o que é mexer na potência? É um fogão que tem 1000 watts de potência e agora eu comprei um fogão que faz a mesma coisa com 500 watts, ou seja, diminuir a potência. Ou então no tempo de uso. Eu usava 3 horas e agora passei a otimizar o meu tempo e estou usando 30, 40 minutos. Isso interfere também na sua conta de energia no final do mês. E quando mexe no bolso, é um outro aspecto importante também, né? Então tem um aspecto da segurança, da economia e das boas práticas do uso dos equipamentos elétricos. Nossa, isso é tão importante a gente falar. E aí, assim, quando a gente fala que tem que ter o máximo de cuidado com esses eletrodomésticos e eles ligados à água, é seríssimo. Talvez muita gente nem imagina o quanto é sério, porque você falou de umidade, você não falou necessariamente só da água. A pessoa fala, mas a água eu imagino, mas a gente está falando de umidade também. Outra coisa que me chama a atenção, por exemplo, o airfry, a airfry, em cima de madeira, de vidro ou de plástico. Às vezes você tem uma mesa de plástico, às vezes você tem um local onde está que pode ser vidro, às vezes você tem um outro local que pode ser madeira. O que falar sobre esses eletrodomésticos que de uma certa forma precisam de uma ventilação, seja embaixo dele ou em cima? Vanusa, como o airfry tem um suporte embaixo que ele é emborrachado e às vezes de plástico, ele pode ficar em cima de uma base de madeira, de vidro. Agora, o que eu preciso garantir para o airfry? Uma boa ventilação, como você bem exemplificou. Se eu coloco o airfry num cubículo que é fechado nas laterais e no fundo, e eu não tenho nenhum tipo de ventilação, aquele aquecimento que vai ser produzido vai ficar confinado naquele ambiente. E isso é ruim, então eu preciso ter uma boa ventilação. Por isso é que se recomenda que a geladeira não fique encostada na parede, que eu deixe uma margem nas laterais e no fundo, porque aquele aquecimento ele é ruim para o processador. Até mesmo para você perder esses eletrodomésticos. Talvez essa quantidade de qualidade de uso não seja tão grande assim, valorizado tanto, e as pessoas acabam perdendo esses eletrodomésticos justamente porque não sabem usá-los. Hoje a gente vê que fazem prateleiras totalmente fechadas e aí colocam o item ali porque acham bonitinho, mas para o uso não é legal, né? Na hora do uso tem que tirar de lá, botar ali em cima de um outro ambiente. E aí, se for possível, deixar longe da água. Porque geralmente você tem um balcão que já emenda com a pia ali, e às vezes a água da pia vai derramando em cima do balcão e chega ali na parte elétrica. E isso é ruim, precisamos evitar essa prática. E essa questão dos incêndios que tem acontecido por causa do uso de eletrodomésticos, é mais por causa deles nos últimos tempos? É mais por causa deles, e parece que toda vez que a gente assiste na mídia, quando usa uma notícia como essa da sanduicheira que pegou fogo, aí a gente conversando com as pessoas, não, lá em casa aconteceu, o outro, não, lá em casa também aconteceu. Eu estava aqui esperando para entrar no ar e encontrei uma amiga ali que disse, olha, aconteceu comigo semana passada. Então é mais frequente do que o que a gente imagina. E geralmente está no equipamento que já chegou na sua vida útil e já não consegue mais atender, ou está na instalação elétrica que está sobrecarregada. Ou no mau uso mesmo, você pegar ali e ligar num T, por exemplo, 3, 4 equipamentos no T, ou usar água para lavar esse equipamento, mas a importância da manutenção. Não dá para a gente colocar um objeto lá e achar que ele vai funcionar 20, 30 anos, eu preciso fazer a manutenção. E muitas vezes quando queima, é importante a gente procurar uma assistência técnica que seja confiável. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana queimou um equipamento lá em casa, o micro-ondas. E aí eu entendo um pouquinho, abri e vi que era o fusível que tinha queimado. O fusível é um equipamento de proteção que ele queima exatamente para não danificar o aparelho. Se você tivesse levado em algumas assistências não confiáveis, talvez te cobrassem aí 200, 300 reais. Quer dizer, era só um fusívelzinho de segurança. Que custa 50 centavos. Então a gente precisa às vezes também levar em um lugar que seja da nossa confiança para essa manutenção também. Muito legal isso daí. Outra dica que eu queria que você desse, quando uma residência queima tantos aparelhos, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? A questão tá ali na parte elétrica, né? Quando tem essa questão da queima contínua de alguns equipamentos, eu preciso chamar um eletricista, um engenheiro eletricista para fazer uma revisão do meu projeto. Porque muitas das nossas residências têm um projeto elétrico muito antigo. Sim. Muitas casas não têm um quadro de distribuição. É só o disjuntor lá fora que você desliga e desliga tudo. Então você precisa chamar para fazer uma revisão. Às vezes o fio da instalação de uma casa que foi feita há 30 anos atrás, as pessoas usavam fio de telefone. Nossa. No lugar de fio para conduzir eletricidade.
Eu digo isso porque quando eu fui fazer a revista na casa do meu pai, os eletricistas encontraram fio de telefone usado como fio para conduzir corrente elétrica. Isso há 30 anos atrás era muito frequente. Isso sem falar que não havia uma norma que dissesse assim, olha, esse fio mais grosso é para isso, esse fio é para iluminação. Então as pessoas não ligavam muito para as normas. Hoje não, hoje isso é cada vez mais. Eu vou aproveitar, e já que a gente está falando sobre esse assunto, também tocar naquele assunto do... Eu não sei se eu vou saber falar direito, agora não me veio bem na memória. Mas, por exemplo, você liga um eletrodoméstico ali naquela tomada e, de repente, aquela tomada não tem o tal... É fio Sim, é o aterramento. O aterramento, exatamente. Pronto, não tem o aterramento. Geralmente já vem sem esse aterramento ou a pessoa só vai descobrir no momento que ela for mexer ali nas tomadas? As instalações mais antigas seguramente não tem. Não tem aterramento. E o que o aterramento faz e o que ele pode não fazer relacionado aos eletrodomésticos? Perfeito. O aterramento ele é um dispositivo de proteção no caso de um curto-circuito ou uma sobretensão. Ele vai escoar essa corrente elétrica do curto-circuito para a terra. É literalmente uma ligação elétrica daquela tomada com a terra. Esse fio vai para uma haste de terra, onde a terra é onde eu consigo escoar a corrente elétrica com maior probabilidade de sucesso. Então, é por isso que eu coloco para descargas elétricas, por exemplo, raios, eu faço um aterramento para que esse raio caia e não atinja a minha casa, caia no para-raio e o para-raio escoe para a terra. Então, o aterramento tem essa mesma função. Tanto é que a legislação aí de 15 anos atrás veio o terceiro pino nas tomadas, o pino do meio. Aí sabe o que muita gente faz? Quando chega em casa, não tem a tomada de 3 pinos. Ela vai com um alicate, quebra o pino do meio para deixar só os 2. E aí você não está resolvendo do ponto de vista da segurança absolutamente nada. Mas o aterramento tem uma função muito importante na instalação residencial. Tá certo. Faltou alguma informação? Acho que é isso. Acho que é isso, né? A gente quer agradecer de verdade ao Marcos Lira, engenheiro eletricista que veio para o nosso programa hoje para trazer estas informações. E para você que está acompanhando o nosso programa, a gente agradece de verdade. Quem quiser entrar em contato tem um Instagram, né? Tem Marcos Tavares Lira, nosso Instagram. E estou sempre à disposição, para debater esses assuntos relacionados à segurança com a energia elétrica. Pode contar com a gente. Muito obrigada, tá?